Dando continuidade ao nosso módulo de estudo da radioatividade, nós vamos estudar agora as leis da radioatividade. O que é que acontece com o isótopo radioativo quando ele emite uma partícula alfa, uma partícula beta e uma radiação gama. Vamos lá começar pela primeira lei da radioatividade, também chamada de primeira lei de Soddy, Frederick Soddy. Então, é a lei da emissão da partícula alfa. O que é que acontece com o isótopo radioativo quando ele emite uma partícula alfa? Então, eu coloquei aqui um isótopo radioativo genérico, chamado de X. Ele tem número de massa A e número atômico Z. Ele vai emitir uma partícula alfa, que nós já estudamos, que tem carga mais 2 e número de massa 4. Qual é a lei fundamental que nós vamos nos basear? É que em toda reação de semidesintegração radioativa, em toda reação que envolve esses radioisótopos, há uma conservação no número de massa e há uma conservação na carga. Então, ora, se esse elemento X emitir uma partícula com número de massa 4, que é a partícula alfa, então ele vai se transformar agora num novo elemento químico, que eu chamei de elemento químico A, onde o número de massa será 4 unidades menor. Então, se o número de massa do X era A, o número de massa do Y é A menos 4. E o que é que acontece com a carga? Se ele emitir uma partícula alfa, que tem carga mais 2, ele vai se transformar no elemento químico Y, que o número atômico é Z menos 2. Conclusão, qual é a primeira lei da radioatividade ou lei da emissão de uma partícula alfa? Quando um elemento químico emite uma partícula alfa, o seu número de massa diminui 4 unidades e o seu número atômico diminui 2 unidades. Vamos repetir? Vamos lá? Qual é a primeira lei da radioatividade ou lei da emissão de uma partícula alfa? Quando um elemento químico emite uma partícula alfa, o seu número de massa diminui 4 unidades e o seu número atômico diminui 2 unidades. Veja que ele se transforma em um novo elemento químico com 2 unidades a menos no seu número atômico. Vamos para 2 exemplos reais. Eu peguei aqui o isótopo de urânio, de número de massa 235, e o seu número atômico é 92. Ele emitiu uma partícula alfa e se transformou no elemento químico tório, de número atômico 90 e número de massa 231. Vamos confirmar aqui a lei da conservação do número de massa e da carga. Olha, nos reagentes, a carga é 92, nos produtos é 2 mais 90, portanto, 92. Há uma conservação da carga. Pois vamos conservar também aqui, observar a lei da conservação do número de massa. 235 é o número de massa dos reagentes. 4 mais 231 também dá 235. Então é muito importante você conhecer essa propriedade das reações de semidesintegração radioativas, né? Que é sempre uma conservação da carga e do número de massa, e saber a primeira lei da radioatividade. O urânio de número atômico 92 se transformou num tório de número atômico 90, diminuiu 2 unidades no número atômico. E o seu número de massa, que era 235, ficou agora o tório com o número de massa 231, diminuiu 4 unidades no seu número de massa. Pois vamos agora para outro exemplo real. O elemento químico actínio, de número atômico 89 e número de massa 227, após emitir uma partícula alfa, aqui eu botei mais 2, aqui eu coloquei 2, só para você ficar atento, que pode aparecer num livro mais 2 ou 2. Esse 2 aqui é positivo. Se fosse negativo, ele tinha que colocar o sinal negativo aí, ok? Então, tanto podem colocar a partícula alfa assim, destacando mais 2, como assim simplesmente 2.
E aí o actínio emite uma partícula alfa e se transformou no elemento francil, de número atômico 87, número de massa 223. Observe a primeira lei da radioatividade, foi o que aconteceu com o número atômico 89, passou a ser 87, diminuiu 2 unidades. Foi o que aconteceu com o número de massa, era 227, diminuiu 4 unidades, passou a ser 223. Vamos confirmar aí a lei da conservação da carga e do número de massa. Aqui, nos reagentes, 89. Aqui nos produtos, 2 mais 87, 89. Nos reagentes, o número de massa, 227. 227. Lá nos produtos, 4 mais 223, 227. Ok. Então, está aí a primeira lei da radioatividade, ou lei da emissão da partícula alfa. Quando um elemento químico emite uma partícula alfa, o seu número atômico diminui 2 unidades e o seu número de massa diminui 4 unidades, ok? Vamos agora para a segunda lei da radioatividade, chamada de segunda lei de Soddy. Só que ela foi emitida também simultaneamente por outros 2 cientistas, Fajans e Russell. Então essa lei pode ser também conhecida como lei de Soddy, Fajans e Russell, ok? Que é a lei da emissão da partícula beta. O que será que acontece com um elemento químico quando ele emite uma partícula beta? Não esqueça que tem que haver uma conservação da carga e do número de massa. Quando o elemento químico X, ou de número atômico Z, de número de massa A, emite uma partícula beta, que nós sabemos que é um elétron, né? Que tem carga -1 e número de massa 0, o que é que vai acontecer com o número de massa? Nada. Então, quando um átomo emite uma partícula beta, o seu número de massa não se altera. Mas o que é que acontece com o número atômico? Aumenta 1 unidade. Por que aumenta 1 unidade? Lembra lá na aula passada, no módulo passado, que nós vimos que para uma partícula beta ser emitida, um nêutron se transforma num próton, e esse próton continua no núcleo. É por isso que o número atômico aumenta 1 unidade, porque vai ter um próton a mais. E o número de massa não se altera, porque o número de massa é a soma dos prótons com os nêutrons. Um nêutron se transformou num próton, então tem um próton a mais. Mas o número de massa continua o mesmo, porque você vai somar os prótons com os nêutrons para encontrar o número de massa. Então, qual é a segunda lei da radioatividade? Quando um átomo emite uma partícula beta, o seu número de massa não se altera, e você sabe por quê, porque um nêutron se transformou num próton, né? E o seu número atômico aumenta 1 unidade, e você sabe também por quê. Porque quando um nêutron se transforma num próton, tem um próton a mais. O que é o número atômico? É o número de prótons existentes no núcleo. E veja que há também uma conservação do número de massa e da carga. Vamos para exemplos reais. Eu tenho aqui o tório de número atômico 90 e número de massa 234. Ele emite uma partícula beta. O que foi que aconteceu com o número de massa? Não se altera. O que é que aconteceu com o número atômico? Aumentou 1 unidade. Então, ele se transforma em um novo elemento químico. O elemento químico protactínio, representado por Pa. Observe que há uma conservação da carga e do número de massa. A carga aqui, ou o número de prótons, 90, né? E a carga aqui, ó, -1 mais 91 dá 90, né? E o número de massa, 234 nos reagentes, 0 mais 234 dá 234. Então, não esqueça, quando um átomo emite uma partícula beta, o seu número de massa não se altera e o seu número atômico aumenta 1 unidade. Não se esqueça que quando emite uma partícula beta, emite também um neutrino. Só que o neutrino, por comodidade, ele é omitido dessas reações de semidesintegração radioativas, né? Eu poderia colocar aqui, ó, o neutrino, que eu costumo representar pela letra grega nu, né? E ele tem número de massa 0 e carga 0. Então, não vai alterar nada. Esse neutrino aqui, ó, geralmente não é representado
nessas reações de semidesintegração radioativa, tá bom? Não esqueça que sempre que emite uma partícula beta, é liberado também um neutrino, mas não precisa representá-lo, como não está representado aí nos meus dois exemplos. Agora eu tenho o isótopo do rádio, de número atômico 88, número de massa 228, que emite uma partícula beta e se transforma no elemento actínio. Foi o que aconteceu com o número atômico, de 88 passou a 89, aumentou uma unidade. Foi o que aconteceu com o número de massa, continuou o mesmo, 228. Então, a carga era 88, continuou lá nos produtos, menos 1 mais 89, 88. O número de massa, que era 228, continuou lá nos produtos, 0 mais 228, 228. Então, agora vamos revisar as duas leis. Tem liberação de neutrino, Alexandre? Tem, mas não precisa representá-lo. Então, quais são as duas leis da radioatividade? A lei da partícula alfa, da emissão da partícula alfa. O que é que acontece com um elemento químico quando ele emite uma partícula alfa? O seu número de massa fica 4 unidades menor e o seu número atômico fica 2 unidades menor. Em outras palavras, o seu número de massa diminui 4 unidades e o seu número atômico diminui 2 unidades. E o que é que acontece com um elemento químico qualquer quando ele emite uma partícula beta? O seu número de massa não se altera e o seu número atômico aumenta 1 unidade. E você sabe por quê? Porque a partícula beta é emitida quando um nêutron se transforma num próton, o nêutron se transforma no próton e o próton continua no núcleo, por isso que agora fica com um próton a mais, era 90, ficou 91, era 88, ficou 89, e o número de massa não se altera, porque o número de massa é a soma dos prótons com os nêutrons. Aí o que é liberado para fora do núcleo atômico quando o nêutron se transforma num próton? A partícula beta, que é um elétron, e o neutrino, que a gente, por comodidade, costuma não representá-lo, ok? Então, no próximo módulo, eu vou lhe mostrar, falar um pouco sobre a emissão da radiação gama.